Um milionário cai em desgraça. Mendiga negra encontra amor em Beto, operário rico. Sandra, coitada, ralava que nem doida numa fábrica de tecidos lá em Contagem. A vida dela? Um filme de terror. Acordava de madrugada, pegava busão lotado e ainda tinha que aguentar os olhares tortos e as piadinhas sem graça. Mas a nega era forte, viu? Coração de leão, desses que não se abalam fácil. Só que lá no fundo tinha um buraco enorme, uma carência danada de um amor de verdade. Alguém que a enxergasse, de verdade mesmo, e não só o que ela tinha ou deixava de ter. Eis que um dia, no busão sacolejante, o destino resolveu dar uma ajudinha. Bum! Sandra trombou com o Beto. Um sorriso de orelha a orelha, um jeito simples e um papo que te ganhava na hora. Ele também era operário, móvel e tal. Aquele encontro, faísca pura. A Sandra, que já tinha levantado um muro gigante em volta do coração, sentiu tudo tremer. Beto era carinhoso, engraçado e, o melhor de tudo, via além da cor da pele dela. Via a Sandra, a mina incrível que ela era. Só que a vida, essa safada adora uma emoção. No meio do caminho, surgiu o seu Valdemar, um ricaço daqueles de dar nojo, dono de quase tudo na região. Bateu o olho na Sandra e pronto, ela vai ser minha, pensou o velho babão. E aí começou o inferno. Fofoca, intriga, ameaça. Beto, claro, peitou, mas o poder do seu Valdemar era brabo. Para piorar, um segredo de família da Sandra veio à tona. Um negócio. Barra pesada que a mãe dela escondia às 7 chaves. O pai da Sandra era envolvido com gente que não presta, cheio de dívida e inimigo. E agora, esse passado tenebroso ameaçava o presente dela. A pressão estava gigante. Sandra precisava ser forte, lutar pelo Beto e mostrar para todo mundo que o que importa é o caráter. Mas, e se o segredo do pai fosse pior do que ela imaginava? E se o seu Valdemar soubesse de algo que a Sandra nem sonhava? Naquela noite, exausta, Sandra encontrou a carta. Anônima. A letra esquisita, o envelope sem remetente. Abriu com a mão tremendo. Uma frase só. Ele sabe a verdade sobre você. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite exausta, Sandra encontrou a carta. Anônima, a letra esquisita, o envelope sem remetente. Abriu com a mão tremendo. Uma frase só. Ele sabe a verdade sobre você. Sandra gelou. Ele quem? A verdade sobre ela? Que verdade? O coração batia na garganta. Olhou em volta como se alguém estivesse espionando. Medo puro. Daqueles que travam a gente. Jogou a carta na gaveta da cômoda. Trancou tudo e tentou dormir. Impossível. A frase martelava na cabeça. No dia seguinte, no trabalho, parecia que todo mundo olhava para ela com um ar de eu sei. Paranoia? Talvez. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Beto chegou para almoçar, com aquele sorriso que sempre acalmava a Sandra. Mas dessa vez, não funcionou. Que foi, meu bem? Tá estranha. Nada, Beto. Só cansaço. Mentira. A verdade é que Sandra estava morrendo de medo de perder o Beto. Medo de que essa tal verdade fosse algo que ele não pudesse perdoar. Naquela noite, a bomba explodiu.
Sandra estava voltando para casa quando viu uma roda de gente em frente ao bar do Zé. Curiosa, se aproximou. O que viu fez o chão sumir dos seus pés. No meio da roda, Beto e seu Valdemar se encaravam, vermelhos de raiva. Valdemar apontava o dedo na cara do Beto, gritando: "Seu pai era um bandido, um assassino. E você, Beto, é igual a ele." Beto, no mesmo tom: "Tá falando besteira, seu velho gagá." Sandra tentou se aproximar, mas as pernas não obedeciam. De repente, Valdemar cuspiu as palavras que mudariam tudo. "Você acha que a Sandra gosta de você? Ela só tá te usando para conseguir o que o pai dela não conseguiu. A Sandra é filha do Toninho Turco. Toninho Turco, o maior traficante que essa cidade já viu." O silêncio cortou o ar. Sandra sentiu o mundo girar. Era verdade? Toninho Turco? Seu pai? Traficante? Não podia ser. Não podia. Beto olhou para Sandra, incrédulo. A negação estampada no rosto. Um nó na garganta. Ele tinha ouvido direito? A Sandra, filha do Turco? A Sandra que ele amava era filha do homem que destruiu tantas vidas? Antes que Sandra pudesse dizer qualquer coisa, Valdemar sacou um revólver. O barulho do gatilho ecoou pela rua. Beto empurrou Sandra com força, se jogando na frente dela. Um grito, um estrondo. Beto caiu no chão. Sandra, paralisada, viu o sangue escorrer. Seus olhos fixos no rosto pálido do homem que amava. Valdemar, com a arma na mão, sorriu. Um sorriso frio, cruel. "Agora você é minha, Sandra. Sua dívida foi paga." Sandra gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. Mas o grito se perdeu na noite. Naquela noite, Sandra perdeu tudo: o amor, a paz, a esperança. E descobriu que a verdade, às vezes, é uma arma muito mais letal do que uma bala. Mas quem tinha contado para Valdemar? E por que ele esperou tanto para atacar? Sandra tinha que descobrir. Tinha que vingar o Beto. Tinha que acabar com Valdemar. Mas para isso, precisava encarar a verdade sobre o pai. Uma verdade que agora era sua maior inimiga. Mas será que Beto morreria? Mas será que Beto morreria? A cena parecia um filme de terror. Sandra, ajoelhada no chão, as mãos sujas de sangue, tentava estancar o ferimento. Beto, pálido, respirava com dificuldade. A galera em volta, uns horrorizados, outros filmando com o celular. Ninguém fazia nada. "Ambulância! Alguém chama a ambulância, por favor!" Sandra gritava, a voz embargada. Seu Valdemar, com a arma ainda na mão, parecia satisfeito. Um sorriso macabro no rosto. A polícia chegou, sirenes rasgando a noite. Levaram Valdemar algemado. A ambulância enfim chegou. Beto foi levado às pressas. Sandra, em choque, foi junto. No hospital, a espera era um martírio. Médicos correndo de um lado para o outro, enfermeiras com cara de preocupação. Sandra, sentada na sala de espera, rezava. Rezava para todos os santos, para todos os deuses, para qualquer coisa que pudesse salvar o Beto. De repente, o médico apareceu. A cara dele não era boa. "Fizemos o possível", ele disse, a voz cansada. Mas o ferimento foi muito grave. Sandra sentiu o chão sumir de novo. Beto. Não, não podia ser. "Podemos vê-lo?" ela perguntou, a voz quase inaudível. O médico assentiu. Sandra entrou no quarto. Beto estava lá, deitado na cama, pálido como um fantasma. Ela se aproximou, com o coração em pedaços. "Beto", ela sussurrou, pegando na mão dele. Ele abriu os olhos. Um sorriso fraco surgiu nos lábios. "Sandra", ele disse, com dificuldade.
Eu te amo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sandra. Eu também te amo, Beto. Muito. Ele fechou os olhos. A respiração ficou mais fraca, mais lenta. Até parar, Sandra gritou. Um grito de dor que ecoou por todo o hospital. Beto tinha ido embora, levado por um tiro, pela maldade de um velho nojento e pela verdade cruel sobre seu pai. A vida dela tinha acabado ali. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Enquanto Sandra chorava sobre o corpo de Beto, um homem entrou no quarto. Um homem alto, forte, com um olhar frio e calculista. Ele se aproximou de Sandra, ignorando o corpo inerte na cama. Sandra, ele disse, a voz rouca. Precisamos conversar. Sandra o olhou, sem entender. Quem era aquele cara? Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Toninho Turco, e eu sou seu pai. Sandra arregalou os olhos. Toninho Turco, ali, na sua frente? Mas ela não tinha tempo para isso. Beto tava. Não pode ser. Ela disse, a voz embargada. Meu pai, ele está aqui, Toninho interrompeu, a voz firme. E ele precisa da sua ajuda. Antes que Sandra pudesse responder, Toninho se aproximou mais. A voz baixa, quase um sussurro. Valdemar não agiu sozinho, ele disse. Alguém o ajudou a me encontrar, alguém da sua família. Sandra sentiu um calafrio. Da sua família? Impossível, não estou entendendo, ela disse. Toninho respirou fundo, ajeitou o casaco. A verdade, Sandra, é que a sua mãe nunca te contou tudo. Ela te protegeu, mas agora não dá mais. A sua mãe e eu somos irmãos. Sandra paralisou. O mundo girou. Sua mãe, irmã do seu pai? Aquilo não fazia sentido. Era loucura. Isso é mentira! Ela gritou. Toninho negou com a cabeça. A voz calma, quase piedosa. Não, Sandra, é a verdade. E a verdade é que a sua mãe te usou a vida inteira. Ela te aproximou de Beto de propósito. Ela sabia que Valdemar o odiava. Ela queria que ele morresse. Sandra não podia acreditar no que estava ouvindo. A sua mãe? Capaz de uma coisa dessas? Por quê? Mas por quê? Ela perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Toninho suspirou. Olhou para o corpo de Beto na cama. Um olhar de tristeza. Porque Valdemar era o pai dela. E ela queria vingança. Vingança por algo que aconteceu há muitos anos. Algo que envolve você, Sandra. Algo que vai mudar a sua vida para sempre. E para isso, a sua mãe mandou matar Beto para que ficasse ao lado do seu pai. Para proteger algo que é mais valioso do que a sua vida. Sua mãe queria que eu te contasse a verdade sobre você. A verdade é que o Valdemar não era pai da sua mãe. E sim, avô. E sua mãe não é irmã do Toninho. E sim, filha. Sandra não aguentou. Desmaiou. A última coisa que viu foi o rosto frio de Toninho Turco, o homem que dizia ser seu pai, o homem que acabava de destruir tudo o que ela acreditava, o homem que revelou que sua vida era uma mentira criada por sua mãe, uma mentira que a transformava na neta e filha de Valdemar. Sandra não aguentou, desmaiou. A última coisa que viu foi o rosto frio de Toninho Turco, o homem que dizia ser seu pai. O homem que acabava de destruir tudo o que ela acreditava. O homem que revelou que sua vida era uma mentira criada por sua mãe. Uma mentira que a transformava na neta e filha de Valdemar. Acordou num quarto escuro, cheirando a cigarro e desinfetante. A cabeça doía como se tivesse levado uma pedrada. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Estava amarrada. Medo. Muito medo.
Aonde pensa que vai, bonequinha? A voz rouca veio das sombras. Toninho Turco. Ele acendeu um cigarro, a fumaça dançando no ar como um fantasma. O que você quer? Sandra perguntou, a voz tremendo. Toninho sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Quero o que é meu por direito. O que Valdemar me roubou há anos. E você, Sandra, é a chave para tudo. Ele se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dela. O cheiro de cigarro era forte, nauseante. Sua mãe te usou, Sandra. Te manipulou como uma marionete. Mas agora eu vou te usar para acabar com a raça dos Valdemar de uma vez por todas. Sandra tentou se soltar, mas as cordas apertavam seus pulsos. Desespero. Você tá louco? Eu não vou te ajudar a fazer nada. Toninho deu uma gargalhada fria, assustadora. Você não tem escolha, Sandra. Você é uma Valdemar, e o sangue Valdemar corre nas suas veias, você querendo ou não. De repente a porta se abriu. Uma figura surgiu na penumbra, alta, magra, com um olhar gélido. Era a mãe de Sandra. Toninho, o que você pensa que tá fazendo? Ela perguntou, a voz carregada de raiva. Toninho se virou, o cigarro ainda entre os dedos. Cumpri o que prometi, Maria. Contei a verdade para sua filhinha. Agora ela vai nos ajudar a pegar o que é nosso. Maria se aproximou de Sandra, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, filha. Eu fiz tudo por você, para te proteger. Me proteger de quê? De saber que eu sou fruto de uma aberração, que sou neta e filha do mesmo homem? Sandra gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Maria abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sei que errei, Sandra, mas eu te amo e nunca quis te machucar. Amor? Se isso é amor, eu não quero nem saber o que é ódio. Sandra cuspia as palavras, o ódio corroendo sua alma. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo quarto. Um estrondo, um grito. Maria caiu no chão, com um buraco no peito. Sangue, muito sangue. Toninho Turco estava com a arma na mão, a fumaça saindo do cano. Desculpa, Maria, mas você sabia demais. E você, Sandra? Ele disse, apontando a arma para ela. Você agora é tudo o que eu tenho. Mas antes que Toninho pudesse apertar o gatilho, uma voz surgiu do lado de fora do quarto. Uma voz familiar. Toninho, solta a garota, ou você vai se arrepender. Sandra arregalou os olhos. Não podia ser. Era Beto. Beto estava vivo. Mas como? Toninho Turco sorriu. Um sorriso macabro. Beto? Que surpresa! Achei que você já estava cantando no coral celestial. Beto entrou no quarto, a arma em punho, o olhar fixo em Toninho. Acabou, Toninho. A sua hora chegou. De repente, um clarão forte iluminou o quarto. Um raio. E no meio daquela luz toda, a silhueta de Valdemar surgiu atrás de Beto, com um sorriso no canto da boca. Valdemar estava vivo. Mas com isso, a figura de Valdemar se desfaz e Beto vira para Sandra. Sandra, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sou o Beto. Eu sou seu irmão gêmeo, que foi separado de você ao nascer. Valdemar está atrás de você desde então, e para te proteger, eu tive que me infiltrar na sua vida. Sandra, em estado de choque, não conseguia processar a informação. Irmão gêmeo? Valdemar vive? O que estava acontecendo? Sandra, em estado de choque, não conseguia processar a informação. Irmão gêmeo? Valdemar vivo? O que estava acontecendo? Calma, Sandra. Eu sei que é muita coisa para assimilar de uma vez, mas confie em mim. Eu sempre estive do seu lado. Beto,
ou melhor, sei lá quem, se aproximou dela com um olhar que parecia sincero. Mas como confiar em alguém depois de tudo isso? Quem é você de verdade? Qual o seu nome? Sandra perguntou, a voz quase sumindo. Meu nome é Rafael. Rafael Valdemar. Aquelas palavras soaram como uma bomba. Valdemar? Irmão dela? Aquilo não podia ser verdade. Não, não pode ser. Você está mentindo. Rafael negou com a cabeça. É a verdade, Sandra. Valdemar é nosso avô. Ele sempre quis o poder da família Turco. E você é a chave para conseguir isso. Toninho Turco, que até então estava parado, observando tudo, deu uma gargalhada. Bonito, Rafael, bonito. Mas você se esqueceu de um pequeno detalhe. Quem tem o poder aqui sou eu. E num movimento rápido, Toninho atirou. Não em Rafael, mas em Sandra. Rafael se jogou na frente dela, protegendo-a do tiro. Mas a bala o atingiu em cheio. Ele caiu no chão sangrando. Rafael! Sandra gritou, desesperada. Toninho se aproximou, com um sorriso sádico no rosto. Que cena linda! Uma pena que vai acabar agora. Mas antes que Toninho pudesse fazer qualquer coisa, uma figura surgiu do nada. Uma mulher, alta, forte e com um olhar furioso. Era Aurora, a dona do bar. Toninho, seu verme, você não vai encostar um dedo nela. Aurora pulou em cima de Toninho, os dois rolando no chão, brigando com todas as forças. Sandra, paralisada, via a cena sem acreditar. De repente, Aurora conseguiu pegar a arma de Toninho e, sem hesitar, atirou. Toninho caiu morto. Aurora se levantou, respirando fundo. Olhou para Sandra com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Sandra, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei quem é você. E antes que Sandra pudesse responder, Aurora revelou a verdade. Uma verdade tão chocante, tão absurda, que fez Sandra desmaiar de novo. Você não é filha da Maria. Você é minha filha. Eu troquei você com a filha dela quando vocês nasceram, porque eu sabia que o Toninho ia te usar para os negócios sujos dele. Eu fiz tudo para te proteger, minha filha. Sandra acordou. Aurora estava ao seu lado. Olhou em volta. O quarto havia sumido, dando lugar a um helicóptero. O que está acontecendo? Sandra perguntou confusa. Estamos indo embora. Não é seguro ficarmos aqui. Toninho tem aliados em todos os cantos. Mas para onde estamos indo? Aurora sorriu. Um sorriso que parecia esconder um segredo. Para casa, minha filha. Para casa. Pro lugar onde você sempre deveria ter estado. A casa de apostas. Sandra regalou os olhos. Como assim casa de apostas? Sua mãe era dona de uma casa de apostas? Nada fazia sentido. Ela percebeu que o Beto estava pilotando o helicóptero. Para onde vamos? Beto, por que você não me disse nada? Agora, meu nome é Rafael. Me perdoe por não ter te contado antes, mas eu precisava te proteger. Eu sou agente secreto e recebi ordens para te monitorar e proteger. Agente secreto? Monitorar? Mas o que está acontecendo? Nesse momento, o helicóptero começa a cair. Eita! O helicóptero não vai aguentar. E então Sandra pergunta: a gente vai morrer? E Aurora responde: só não podemos deixar que você morra. E empurra Sandra para fora do helicóptero, que explode logo em seguida. Sandra começa a cair em direção ao mar. Sandra começou a cair. O vento chicoteava seu rosto, o mar se aproximando rápido demais. Desespero. Tentou gritar, mas o som se perdia no ar. Ia morrer ali, sem entender nada. Tanta traição, tanta mentira. Não podia ser verdade. De repente, sentiu um puxão forte. Alguém a agarrou,
prendendo-a a um paraquedas. Olhou para cima. Rafael! Ele tinha sobrevivido à explosão, saltado do helicóptero a tempo. Aguenta firme! Ele gritou, a voz abafada pelo vento. Aterrissaram no meio do mar, ondas enormes os engolindo. Rafael a puxou para um bote inflável que apareceu do nada. Profissional. Mas quem era aquele cara, afinal? Pra onde vamos agora? Sandra perguntou, tremendo de frio. Rafael apontou para uma ilha distante, escura e misteriosa. Lá, é para lá que a Aurora queria te levar. É lá que está a verdade sobre você. Chegaram na ilha no meio da noite. Um lugar sinistro, cheio de árvores retorcidas e barulhos estranhos. Medo puro. Rafael a guiou por uma trilha escura, até uma casa enorme, velha e abandonada. Essa era a casa de apostas da Aurora, ele explicou. Mas ela fechou há muitos anos. Entraram na casa. Poeira, teias de aranha, um cheiro horrível de mofo. Parecia um filme de terror. Rafael acendeu uma lanterna, revelando um salão enorme, cheio de mesas de jogo e cadeiras quebradas. É aqui que tudo começou, Sandra. É aqui que você vai descobrir quem você realmente é. De repente, uma voz surgiu das sombras. Uma voz grossa, ameaçadora. Vejo que vocês chegaram. Estava esperando por vocês. Uma figura surgiu das sombras. Um homem alto, forte, com um charuto na boca e um olhar frio e calculista. Valdemar. Ele também tinha sobrevivido. Surpresa, Sandra? Ele disse, com um sorriso cruel. Achou que tinha se livrado de mim? Rafael sacou a arma, apontando para Valdemar. Acabou, velho. A polícia está a caminho. Valdemar deu uma gargalhada. Polícia? Acham mesmo que a polícia pode me deter? Eu sou Valdemar, porra. De repente a porta se abriu. Vários homens armados invadiram a sala, cercando Rafael e Sandra. Peguem eles! Valdemar ordenou. Começou um tiroteio. Rafael lutava com todas as forças, protegendo Sandra dos tiros. Mas eram muitos. Estavam encurralados. De repente, a Aurora surgiu do nada, jogando uma bomba de fumaça. Tudo ficou escuro, impossível de enxergar. Aproveitando a confusão, a Aurora agarrou Sandra e a puxou para uma passagem secreta. Confia em mim, ela gritou. Eu vou te tirar daqui. Correram pela passagem escura, tropeçando e caindo várias vezes. Finalmente, chegaram a uma sala secreta, escondida atrás de uma estante de livros. Estamos seguras aqui por enquanto. Aurora disse, ofegante. A sala era pequena e empoeirada, cheia de caixas e documentos antigos. Aurora começou a procurar algo desesperadamente. O que você está procurando? Sandra perguntou, confusa. A verdade sobre você. De repente, Aurora parou, arregalou os olhos, pegou uma caixa antiga e abriu. Lá dentro havia uma foto de uma mulher jovem e bonita, com um bebê no colo. Essa é você, Sandra, Aurora disse, com a voz embargada. E essa é a sua verdadeira mãe. Sandra pegou a foto, tremendo. Olhou para o rosto da mulher, tentando reconhecer algo familiar, mas não conseguia. Quem é ela? Sandra perguntou, com a voz embargada. Quem é a minha verdadeira mãe? Aurora respirou fundo. Olhou para Sandra com um olhar triste e arrependido. A sua verdadeira mãe, Sandra, sou eu. Mas a mulher na foto é a irmã gêmea da Maria, sua tia. Sandra sentiu o chão sumir sob seus pés. Aurora era sua mãe? E sua tia, irmã gêmea da Maria, a mulher que ela conheceu a vida toda como sua mãe? Nada. Fazia sentido. Mas como? Por quê? Sandra perguntou desesperada. Aurora começou a chorar.
Eu te troquei com a filha da Maria quando vocês nasceram. Eu sabia que o Toninho ia te usar para os negócios sujos dele. Eu não podia deixar que isso acontecesse com você, minha filha. Sandra sentiu uma raiva enorme invadindo seu corpo. Raiva da Aurora, da Maria, do Toninho, do Valdemar, de todo mundo. Você destruiu a minha vida! Sandra gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso comigo? De repente, a porta da sala secreta se abriu. Valdemar entrou, com uma arma na mão e um sorriso sádico no rosto. Que bonitinho, ele disse, com sarcasmo. Uma reunião familiar. Valdemar apontou a arma para a Aurora. Adeus. Aurora, você sempre foi um estorvo no meu caminho. E antes que a Aurora pudesse fazer qualquer coisa, Valdemar atirou. A Aurora caiu no chão, morta. Sandra gritou, desesperada. Viu Valdemar se aproximar, com um olhar de loucura nos olhos. Agora só falta você, Sandra, ele disse, com a voz rouca. Você é a última peça que falta para eu ter o poder total. De repente, Rafael surgiu do nada, agarrando Valdemar e jogando-o no chão. Os dois começaram a lutar com todas as forças. Sandra, paralisada, via a cena sem acreditar. Valdemar, seu avô, lutando com Rafael, seu irmão, na frente do corpo morto da Aurora, sua verdadeira mãe. Que pesadelo! De repente, Valdemar conseguiu pegar a arma. Apontou para Rafael. Adeus, garoto. Você sempre foi um idiota. E antes que Valdemar pudesse atirar, Sandra fez uma coisa que mudaria sua vida para sempre. Sem pensar, Sandra pegou uma faca que estava em cima de uma mesa e se jogou em cima do Valdemar. Ela não mirou nele, mas acabou caindo em cima da faca também. Valdemar conseguiu virar a arma e atirar, bem no rosto de Rafael. Valdemar se levantou cambaleando e falou, agora, só falta você. E caiu morto no chão. Rafael também já estava morto. Sandra, em choque, começou a chorar e gritar. De repente a porta se abriu e Sandra viu Toninho Turco, vivo. Mas como? Surpresa, Toninho falou. Eu sempre estive no comando. Mas a frase seguinte fez Sandra perder totalmente o controle. Eu sou seu pai, Sandra. E ele sorriu. Um sorriso assustador. Sandra, em choque, começou a chorar e gritar. De repente a porta se abriu e Sandra viu Toninho Turco, vivo. Mas como? Surpresa! Toninho falou. Eu sempre estive no comando. Mas a frase seguinte fez Sandra perder totalmente o controle. Eu sou seu pai, Sandra. E ele sorriu. Um sorriso assustador. O mundo de Sandra virou purê. Pai? Aquele monstro? Não podia ser real. Era pesadelo, daqueles que a gente acorda suando frio e berrando. Mas as paredes doía. O cheiro de sangue era forte. E Toninho tava ali, parado com a cara de quem ganhou na loteria. Tá vendo, Sandrinha? Ele se aproximou, a voz macia, quase carinhosa. Enganei todo mundo. A Maria, o Valdemar, até você. É o sangue do mesmo. Sangue. A gente se entende. Sandra não conseguia falar. Só olhava, os olhos arregalados, a boca seca. Como assim sangue do mesmo sangue? Ela era neta e filha do Valdemar. Filha e irmã da Maria. E agora, filha do Toninho? Que palhaçada era essa? Mas, Aurora, conseguiu murmurar, a voz um fio. Ela disse que era minha mãe. Toninho gargalhou. Uma gargalhada alta que ecoou pela sala. A Aurora? Aquela louca sempre foi apaixonada por mim.
inventou essa história toda para te proteger. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Sabia que você era minha. Ele se abaixou, pegou a faca suja de sangue que Sandra tinha usado e limpou na calça. Eu sempre te observei, Sandrinha. Vi você crescer, sofrer, e esperei o momento certo para ti revelar a verdade. Agora que todos que atrapalhavam a gente estão mortos, podemos finalmente ficar juntos. Juntos? Aquele psicopata queria ficar junto dela? Sandra sentiu o estômago embrulhar. Precisava sair dali. Precisava escapar. Mas as pernas não obedeciam. O corpo tremia todo. O que você quer de mim? Conseguiu perguntar. A voz quase inaudível. Toninho sorriu de novo. Um sorriso frio, que dava calafrios. Quero o que sempre quis. O poder. E você, Sandrinha, é a chave para tudo isso. Ele se aproximou mais, pegou no queixo dela e levantou seu rosto. Você é minha herdeira. Tem o meu sangue, a minha inteligência, a minha ambição. Juntos, podemos dominar essa cidade. Podemos ter tudo o que quisermos. Sandra cuspiu na cara dele. Prefiro morrer. Toninho limpou o rosto com a manga da camisa, sem perder a calma. Essa é a sua última palavra, Sandrinha? Sandra não respondeu. Só olhou para ele com ódio. De repente, a sala ficou escura. As luzes se apagaram, deixando tudo na penumbra. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Toninho se assustou. Olhou em volta, procurando a origem da pane. Que palhaçada é essa? Gritou a voz nervosa. De repente, um raio de luz forte iluminou a sala. E no meio daquela luz, surgiu uma figura. Uma figura alta, magra, com um olhar frio e calculista. Uma figura que Sandra conhecia muito bem. Maria, Sandra, murmurou incrédula. Maria, sua mãe, estava ali, parada com uma arma na mão e um sorriso macabro no rosto. Surpresa, Toninho, ela disse, a voz carregada. De ódio. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Toninho arregalou os olhos. Não podia acreditar no que estava vendo. Maria, mas você estava morta. Eu vi você morrer. Maria gargalhou. Uma gargalhada alta, estridente, que ecoou pela sala. Morta? Ah, Toninho, você sempre foi tão ingênuo. Acha mesmo que eu ia deixar um verme como você me enganar? E então Maria revelou a verdade. Uma verdade tão chocante, tão absurda, que fez Sandra perder completamente o controle. A verdade, Toninho, é que eu nunca fui a Maria. Eu sou a irmã gêmea dela, a Aurora. Eu troquei de lugar com ela há muitos anos, quando descobri que você planejava matá-la. E agora chegou a sua hora de pagar por tudo o que fez. E antes que Toninho pudesse reagir, Aurora apontou a arma e atirou. Um tiro certeiro, que atingiu Toninho em cheio. Toninho caiu no chão, morto. Sandra olhou para Aurora, sem acreditar no que estava acontecendo. Sua mãe não era sua mãe, mas sim a irmã gêmea dela, Aurora, que se passou por ela durante anos. E agora, essa mesma Aurora tinha acabado de matar o homem que ela pensava ser seu pai. Eu sei que é muita coisa para processar, Sandra. Aurora se aproximou, a voz macia. Mas eu vou te explicar tudo. Eu prometo. Ela se ajoelhou ao lado de Sandra, pegou em sua mão e a olhou nos olhos. A verdade, Sandra, é que você não é filha do Toninho. Você é filha do Valdemar. Sandra arregalou os olhos. Filha do Valdemar? Aquilo não fazia sentido. Mas como? Perguntou desesperada. Aurora respirou fundo e começou a contar a história. Uma história de traição, ódio, vingança e segredos obscuros. Uma história que mudaria a vida de Sandra para sempre.
Mas no meio da explicação, a Aurora é interrompida por uma tosse. Olhando para baixo, percebe que está sangrando. Droga! O tiro do Toninho. Mas você não era a prova de balas? Era. A Aurora falou tossindo mais sangue. Mas essa bala é diferente. De repente, os olhos de Aurora ficam brancos e ela cai para o lado, morta. Sandra, desesperada, começa a gritar, até que ouve uma voz. Olá! E quando Sandra olha para cima, vê a si mesma. Olhou para cima, viu a si mesma. A Sandra. Parada ali não era reflexo, não era miragem. Era ela, só que mais velha, com um olhar frio que ela nunca tinha visto em si mesma. Uma cicatriz cortava sua bochecha. Roupa preta, cara de poucos amigos. Bandida total. Oi, Sandrinha. A outra Sandra sorriu, um sorriso que dava medo. Demorou pra gente se encontrar. Sandra não conseguia falar. Tinha bugado, travado geral. Como era possível? Uma cópia dela ali, na frente, depois de tudo que tinha acontecido. Quem? Quem é você? Conseguiu gaguejar. A outra Sandra riu. Uma risada seca, sem graça. Sou você, burra, só que do futuro, e vim te salvar. Salvar de quê? De mais reviravoltas? De mais verdades sinistras? A cabeça de Sandra ia explodir. Não tô entendendo nada. A outra Sandra suspirou, como se estivesse lidando com uma criança. Cê vai entender. Mas não tem tempo. A gente precisa sair daqui agora. E antes que Sandra pudesse perguntar para onde ou por quê, a outra Sandra a agarrou pelo braço e começou a correr. Saíram da sala secreta, de volta para o salão principal da casa de apostas. O lugar estava um caos. Corpos no chão, móveis quebrados, um cheiro horrível de pólvora. Para onde a gente está indo? Sandra perguntava, correndo atrás da outra. Para bem longe dessa merda. A outra Sandra respondeu, sem parar de correr. De repente, ouviram um barulho de sirene. A polícia! Tinham chegado. Merda! A outra Sandra gritou. A gente precisa se esconder. Pularam atrás de um balcão, se abaixaram. Os policiais invadiram o salão, gritando ordens. Ninguém se mexe. Mãos para cima. A outra Sandra puxou Sandra para mais fundo no balcão, até encontrarem uma porta escondida. Abriram, entraram. Era um túnel escuro, úmido e fedido. Onde a gente tá? Sandra perguntou com nojo. Num túnel secreto. Vai dar lá na praia. Anda! E lá se foram elas, correndo pelo túnel, tropeçando, caindo, se levantando. Sandra não aguentava mais. Tanta correria, tanta confusão, tanta desgraça. Eu não aguento mais, ela gritou, parando de correr. A outra Sandra parou também. Olhou para Sandra com um olhar duro, sem paciência. A gente não tem tempo para frescura. Se a gente ficar aqui, a polícia vai nos pegar. E aí, acabou. Mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá me ajudando? A outra Sandra respirou fundo. Chegou perto de Sandra, pegou no rosto dela com as duas mãos. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu já vivi tudo isso. E sei que se a gente não fizer alguma coisa, tudo vai acabar muito mal. O que vai acontecer? Sandra perguntou com medo. A outra Sandra hesitou. Olhou para os lados, como se estivesse com medo de ser ouvida. O Valdemar. Ele não morreu. Sandra arregalou os olhos. Não era possível. Já não bastava tudo? Como assim? Eu vi ele morrer. Ele fingiu. Ele sempre foi um mestre em enganar as pessoas. E ele vai voltar para te pegar. Mas por quê? O que ele quer comigo?
A outra Sandra olhou fundo nos olhos de Sandra. A voz baixa, quase um sussurro. Ele quer o seu filho. Sandra sentiu o chão sumir de novo. Filho? Que filho? Ela nunca teve filho. Eu não tenho filho. A outra Sandra sorriu. Um sorriso triste, cheio de dor. Ainda não, mas vai ter. E esse filho, ele vai mudar tudo. Sandra não entendia mais nada. Tinha enlouquecido de vez. De repente, um barulho de passos se aproximando. Alguém estava vindo pelo túnel. Merda! A outra Sandra gritou. A gente precisa ir, agora! E de novo, elas correram. Correram como se a vida delas dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Chegaram na praia. A noite estava escura, o mar agitado. Um barco pequeno esperava na areia. Entra! A outra Sandra gritou, empurrando Sandra para dentro do barco. Ligaram o motor e saíram em disparada para o mar. Sandra olhou para trás. Viu as luzes da ilha se apagando, sumindo na escuridão. Para onde a gente está indo? Ela perguntou com medo. A outra Sandra olhou para ela com um olhar enigmático. Para um lugar seguro. Um lugar onde ninguém vai nos encontrar. Um lugar onde você vai poder finalmente descansar. E apontou para o horizonte. Uma ilha distante, misteriosa e escura. A Ilha da Fantasia. Mas quem era o pai do filho? E por que tanto interesse nele? E a outra Sandra? Será que realmente estava ajudando? Ou tinha outras intenções? A Ilha da Fantasia. Que nome era aquele? Parecia coisa de filme, de desenho animado. Mas a cara da outra Sandra não era nada engraçada. Aquele barco balançava que nem bambu. O mar batendo forte. A noite engolindo tudo. Medo. Puro medo. Que lugar é esse? Sandra perguntou, a voz tremendo. A outra Sandra olhou para ela. Um olhar vago, distante. Um lugar onde a gente pode recomeçar. Onde ninguém vai nos achar. Sandra não acreditava em nada. Recomeçar? Depois de tudo? Era impossível. A vida dela tinha virado um inferno. Uma bagunça sem fim. Não tinha recomeço que desse jeito naquilo. Chegaram na ilha de madrugada. Um lugar deserto, com uma praia escura e uma floresta densa. A outra Sandra puxou Sandra para fora do barco, sem dizer uma palavra. Andaram pela areia fofa até encontrarem uma cabana velha, abandonada. Vai ser aqui. A outra Sandra falou, abrindo a porta. A cabana era pequena e empoeirada, mas pelo menos tinha um teto. A outra Sandra acendeu uma lamparina, revelando um colchão velho no chão e uma mesa de madeira. Descansa, ela falou. Amanhã a gente conversa. Sandra deitou no colchão, exausta, mas não conseguia dormir. A cabeça cheia de pensamentos, o coração apertado. Quem era aquela outra Sandra? Por que ela estava ajudando? E o Valdemar? Será que ele ia mesmo voltar? No dia seguinte, Sandra acordou com o barulho das ondas. A outra Sandra já estava de pé, preparando um café ralo num fogareiro improvisado. Come, ela falou, estendendo uma caneca para Sandra. Sandra tomou um gole, amargo, mas ajudou a acordar. Preciso saber, ela falou, olhando para outra Sandra. Quem é você de verdade? Por que você tá aqui? A outra Sandra suspirou, sentou na mesa, de frente para Sandra. Eu já te disse, eu sou você, só que do futuro. Eu sei o que vai acontecer. E sei que se a gente não fizer nada, tudo vai dar errado. Mas o que vai acontecer? Porque o Valdemar quer o meu filho. A outra Sandra hesitou, olhou para os lados, como se estivesse com medo de ser ouvida. O seu filho, ele é especial, ele tem um poder que o Valdemar quer usar para dominar o mundo. Sandra arregalou os olhos,
Aquilo era loucura demais para ela. Poder? Dominar o mundo? Parecia roteiro de filme de ficção científica. Tá bom, chega, ela gritou, se levantando. Eu não acredito em nada disso. Você tá me enganando. A outra Sandra não se moveu. Continuou sentada, olhando para Sandra com um olhar triste. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade e você precisa estar preparada. De repente, um barulho de tiro, um estrondo seco que ecoou pela ilha. Sandra se jogou no chão, instintivamente. Valdemar! A outra Sandra gritou. Ele nos achou! Correram para fora da cabana. Viram Valdemar parado na praia, com uma arma na mão e um sorriso sádico no rosto. Atrás dele, vários homens armados. Surpresa, Sandrinha! Valdemar gritou. Achou que ia se livrar de mim tão fácil? A outra Sandra puxou Sandra para dentro da floresta. Correram sem parar. Os tiros uniam perto, as balas raspando nas árvores. A gente não vai conseguir fugir, Sandra gritou, desesperada. A gente tem que lutar. A outra Sandra respondeu, com a voz firme. Pararam atrás de uma árvore grossa. A outra Sandra tirou uma faca da cintura e entregou para Sandra. Se defende, ela falou, ou a gente vai morrer. Sandra pegou a faca, tremendo. Nunca tinha usado uma arma na vida, mas não tinha escolha. Precisava lutar. Precisava sobreviver. Valdemar e seus homens se aproximaram. Começaram a atirar de novo. A outra Sandra pulou para fora da árvore, atirando de volta com uma pistola que tinha escondido. Corre! Ela gritou para Sandra. Corre pro alto da ilha. Lá tem uma caverna. Se esconde lá. Sandra hesitou. Não queria deixar a outra Sandra sozinha. Mas ela insistiu. Vai, eu te alcanço depois. Sandra obedeceu. Começou a correr, subindo a trilha íngreme em direção ao topo da ilha. Ouvia os tiros atrás dela, os gritos dos homens. Medo. Puro medo. Chegou na caverna, ofegante. Era escura e úmida, cheirava a mofo. Entrou, se escondeu atrás de uma pedra grande. Esperou. O silêncio. Um silêncio mortal que dava arrepios. De repente, um barulho de passos se aproximando. Alguém estava entrando na caverna. Sandra apertou a faca com força. Preparada para lutar. Preparada para matar. A pessoa entrou na caverna. Uma silhueta escura que se aproximava lentamente. Quem tá aí? Sandra perguntou, a voz tremendo. A silhueta parou. Uma voz respondeu. Uma voz que Sandra conhecia muito bem. Calma, Sandrinha. Sou eu. A silhueta se aproximou mais. E Sandra viu. Não, era a outra Sandra. Não era o Valdemar. Era o Rafael. Mas como? Ele não tinha morrido? Ela tinha visto ele levar um tiro no rosto. Aquilo não fazia sentido. Rafael? Sandra murmurou, incrédula. Mas como você tá vivo? Rafael sorriu. Um sorriso triste, cheio de dor. Longa história, Sandrinha, mas o importante é que eu tô aqui, pra te proteger. Ele se aproximou mais, estendeu a mão para Sandra. Vem, a gente precisa sair daqui. Sandra hesitou, não confiava em ninguém. Depois de tudo que tinha acontecido, não sabia mais em quem acreditar. Como eu posso confiar em você? Ela perguntou, com a voz desconfiada. Você estava morto. Rafael suspirou, pegou a mão de Sandra e a puxou para fora da caverna. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Eu tô vivo e eu tô aqui para te ajudar. Ele olhou fundo nos olhos de Sandra, um olhar sincero, que parecia dizer a verdade. Confia em mim, Sandrinha, por favor. Eu sou a única pessoa que pode te salvar. Sandra olhou para ele. Tentou ler em seu rosto se ele estava falando a verdade, mas não conseguia. Tanta mentira, tanta traição. Já não sabia mais o que era real e o que era falso. De repente, Rafael fez um movimento rápido. Sacou uma arma e apontou para Sandra.
Me perdoa, Sandrinha, ele disse, com a voz embargada. Mas eu preciso fazer isso. Sandra arregalou os olhos. Não podia ser verdade. De novo? Mais uma traição? Por quê? Ela perguntou com a voz quase inaudível. Rafael respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu não sou o Rafael. Eu sou o Valdemar. Sandra sentiu o chão sumir sob seus pés. Valdemar? Ali, na frente dela? Mas como? Não, não pode ser, ela murmurou, incrédula. Valdemar sorriu. Um sorriso frio, cruel. Surpresa, Sandrinha? Achou que tinha se livrado de mim? Ele se aproximou mais, apontando a arma para a cabeça de Sandra. Agora você vai me dar o que eu quero, ou eu te mato. Sandra sentiu o desespero tomando conta dela. Não tinha para onde correr, não tinha para quem pedir ajuda. Estava sozinha, nas mãos do monstro que tinha destruído sua vida. O que você quer? Ela perguntou, com a voz tremendo. Valdemar sorriu. De novo, quero seu filho. E então Valdemar revelou a verdade sobre o filho de Sandra. Uma verdade tão chocante, tão absurda, que fez Sandra desmaiar. Quando Sandra acordou, estava amarrada numa cadeira, dentro da cabana velha. Valdemar estava ali, parado na frente dela, com um sorriso sádico no rosto. Acordou, bela adormecida? Ele disse com sarcasmo. Sandra olhou em volta. A cabana estava vazia. A outra Sandra tinha sumido. Onde ela tá? Sandra perguntou, com medo. Valdemar gargalhou. Não se preocupe com ela. Ela não vai te incomodar mais. Ele se aproximou mais de Sandra, pegou no queixo dela e levantou seu rosto. Agora, vamos ao que interessa. Onde está o seu filho? Sandra não respondeu. Só olhou para Valdemar com ódio. Não adianta me encarar assim, ele disse com a voz ameaçadora. Você vai me contar, querendo ou não. Ele pegou uma faca e começou a passar no rosto de Sandra de leve. Eu sei que você está grávida. Não adianta negar. Eu sei de tudo. Sandra sentiu o medo paralisando seu corpo. Como ele sabia? O que você vai fazer com ele? Ela perguntou, com a voz quase inaudível. Valdemar sorriu de novo. Vou usá-lo para dominar o mundo. E então Valdemar revelou o segredo do filho de Sandra. Um segredo que mudaria a vida dela para sempre. Um segredo que estava guardado a 7 chaves e que só uma pessoa no mundo conhecia. O seu filho, Sandra. Ele não é seu. Sandra arregalou os olhos. Como assim? Ele é meu, ela gritou, desesperada. Valdemar negou com a cabeça. Não, Sandrinha, ele não é seu. Ele é meu. Sandra sentiu o mundo girar. Aquilo não podia ser verdade. Ela não podia ser filha e mãe do mesmo homem. Como? O que você está dizendo? Ela perguntou com a voz tremendo. Valdemar respirou fundo. E então revelou a verdade. Eu te manipulei desde o começo, Sandra, para ter você de novo e gerar o herdeiro perfeito. Eu fiz a inseminação artificial quando você estava drogada na ilha. Por isso a outra Sandra veio do futuro, para tentar impedir que isso acontecesse. Mas já era tarde. Agora o meu filho vai nascer, e ele será o meu sucessor. Valdemar pegou a faca e começou a cortar a roupa de Sandra. Vamos adiantar as coisas, então. Nesse momento a porta se abre com estrondo, e a outra Sandra entra gritando. Não! Só que a outra Sandra tá grávida. A outra Sandra grávida? Valdemar ia ser pai e avô do mesmo moleque? Aquilo era o fim da picada. Sandra sentiu o sangue gelar, o corpo paralisar. Valdemar sorriu, um sorriso demente. Que belo presente! 2 geradoras do meu poder. A outra Sandra avançou,
os olhos cheios de fúria. Eu vou te matar. Valdemar riu, desviando fácil. Pegou a outra Sandra pelo pescoço, apertando com força. Você não vai fazer nada, sua vadia. Sandra, vendo a outra Sandra se debatendo, sentiu uma raiva incontrolável. Pegou a faca no chão e correu para cima do Valdemar. Solta ela. Valdemar se virou, com a outra Sandra ainda presa. Apontou a arma para Sandra. Vai encarar? Sandra não hesitou. Avançou com a faca, mirando no coração de Valdemar. Um tiro. Sandra sentiu o impacto no peito, a dor queimando, mas não parou. Continuou correndo, com a faca na mão. Valdemar arregalou os olhos, surpreso. Sandra cravou a faca no peito dele, com toda a força que tinha. Valdemar caiu no chão, morto. Sandra também caiu, a dor insuportável. A outra Sandra se soltou e correu para ajudar. Sandra, aguenta! Sandra tossiu sangue. Cê tava grávida. A outra Sandra sorriu, com lágrimas nos olhos. A gente ia dar um jeito. Sandra fechou os olhos. A dor diminuindo, o corpo ficando leve. Cuida do moleque. E Sandra morreu. A outra Sandra chorou, abraçada ao corpo de Sandra. Perdeu tudo. A família, o amor, a esperança. Só restava a vingança. Enterrou Sandra na praia com as próprias mãos. Jurou vingança. Acabar com todos os que tinham feito mal a ela e a Sandra. Pegou o barco e sumiu no horizonte. Ninguém nunca mais a viu. Dizem que ela virou uma lenda. Uma justiceira que caçava bandidos e protegia os inocentes. Mas ninguém sabe ao certo. E o filho de Sandra? Ninguém sabe quem é o pai, nem onde ele está. Alguns dizem que é o Valdemar, outros dizem que é o Rafael, outros dizem que é o Toninho. Mas a verdade, ninguém conhece a verdade. E talvez nunca vamos descobrir. E você que chegou até aqui, você precisa saber a verdadeira verdade. A verdade é que você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não deixe para depois, a próxima história pode ser ainda mais insana. Esmague o botão de like agora. Alimente esse algoritmo faminto para que mais pessoas conheçam essa saga. Inunde a seção de comentários com suas teorias, suas reações, seus palpites. Eu quero saber o que você achou desse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Demonstre seu apoio e me ajude a criar ainda mais histórias incríveis para vocês. O mistério continua. Quem será o pai do filho? O que vai acontecer com a outra Sandra? E qual é o verdadeiro poder desse garoto? Só descobrindo aqui.